Fala galera, tudo bem com vocês? Por aqui o Ed e o minha vida de atleta dessa semana é com essa fera aqui, ó, Suzete Gobi. Suzete, que tem uma longa passagem pela seleção brasileira, tem uma longa experiência com o basquete, desde o trabalho infantil. Aceitou nosso convite para bater um papo com a gente, contar um pouco da sua trajetória, um pouco da sua experiência, de tudo que ela viveu dentro das quadras. Vou passar para vocês, pessoal, um pouquinho só do currículo dela. Suzete, ela tem 14 anos de seleção brasileira, 11 como capitã. Disputou 2 pré-olímpicos, 8 sul-americanos, cujos quais foi campeã, 4 pan-americanos, 4 mundiais, foi campeã sul-americana Master, campeã mundial Master, campeã brasileira Master, defendendo o Rio, Bauru, Santos e São Paulo. E há 22 anos ela é educadora técnica aqui do Criarte, da escola Criarte, com o projeto Criarte Suzete Basquete, que já revelou diversos atletas para as mais variadas escolas do basquete do Brasil. Suzete, seja muito bem-vinda. É uma honra para nós, o Sports News, contar com a sua presença para falar um pouco da sua história no basquete. Para mim é um privilégio muito grande poder falar um pouco da minha vida e eu agradeço o convite, porque muitas crianças não me conhecem e está vendo o nosso trabalho crescer através das redes sociais e é importante a gente aparecer para eles verem que tem uma história por trás de muitas conquistas, por trás de muitos tropeços e que o esporte transforma vidas. Legal. Suzete, conta pra gente, por favor, como que começou sua história com o basquete? Você que é nascido em Penápolis, né? Mudou para Bauru. Como que o basquete entrou na sua vida? O basquete entrou na minha vida em Penápolis. Eu era criança, que a minha infância foi em Penápolis. E no meio da molecada, principalmente dos meninos, que na rua que eu morava tinha muito moleque, e a gente cresceu junto. E através da escola, que era uma quadra da minha casa, e eu praticamente vivia dentro da escola, fazia educação física com os meninos e com as meninas. E foi onde um olhar de uma professora de educação física me mostrou um caminho para que eu fosse expandir um pouquinho através do basquete e participar dos treinos, onde minha irmã fazia o voleibol, eu ia junto com ela para treinar com a equipe da cidade de Penápolis. Foi onde eu joguei voleibol e basquete há alguns anos, mas muito criança, acompanhava as mais velhas e foi um aprendizado muito grande, porque eu acredito que lá foi o começo da base. E aos 13 anos eu vim para Bauru. Através dos jogos escolares, jogos abertos e regionais, eu fui sendo vista pelas grandes equipes e pelos grandes técnicos. E foi onde começaram a me procurar e a minha transferência para Bauru aconteceu porque Bauru era perto de casa, perto de Penápolis e fazia um trabalho bacana com a base, com as crianças da minha faixa etária. Foi onde aconteceu minha transferência para Bauru. Sendo que eu vim para cá também jogar escola, que eu estudava no Guedes de Azevedo, e nós representávamos a escola, treinávamos no SESI, com o Barbosa, que já tinha uma longa história dentro do SESI, e junto com meninas da minha época, assim, da minha faixa etária, e foi onde eu me apeguei mais e defini Bauru como um início de uma realização de sonhos através do basquete. E cresci com meninas da minha faixa etária, meninas que fomos amigas até hoje, perdemos algumas companheiras, mas tenho amizade com muitas aqui em Bauru, a minha raiz. Então a minha infância foi em Penápolis, a minha adolescência e a juventude em Bauru. Sou cidadã penapolense, emérita, sou cidadã bauruense. E Bauru é a cidade onde eu escolhi para viver. Tenho família, tenho as pessoas que abriram as portas para mim. O Barbosa pegou um diamante bruto, que a gente fala, e lapidou. Me lapidou totalmente, me preparou
para ir jogar em grandes equipes, jogar em seleção brasileira, seleção paulista, e me preparou também para que eu estivesse até hoje presente ao basquete, tanto como jogadora master e como agora como treinadora e na formação da categoria de base. Legal. E Suzete, você veio para Bauru sozinha na época, né? Como que foi a sua adaptação na cidade? Conta para o pessoal, até para o público que assiste a gente e que talvez se identifique um pouco com a sua história, como que é deixar a casa dos pais, como que é deixar a sua cidade natal e tão jovem, né? Mudar para uma cidade e apostar num sonho. Foi muito difícil, porque a gente sair de perto da família, principalmente a menina, onde eu já estava passando pela transição de criança para adolescente. E a mãe, a família, as irmãs do lado amenizariam esse processo. Mas eu tive do meu lado pessoas e companheiras de equipes, as pessoas onde eu passei para onde eu morava, me ajudaram nessa transição. Foi difícil, porque virar mulher de uma hora para outra, a gente precisa de uma retaguarda muito grande e graças a Deus, eu encontrei pessoas que me ajudaram nessa trajetória, me abriram os caminhos também no momento de mostrar que a escola e o esporte têm que caminhar juntos. Então eu estudei no Guedes de Azevedo, estudei no Liceu Noroeste, onde eu fui para o lado do magistério, porque aí eu fui fazer o serviço social na instituição Toledo de Ensino, que eu não fiz educação física, porque a minha vida era tão intensa com o esporte, com o basquete, que eu achava que seria importante eu não forçar a educação física para mim poder fazer o basquete mais intenso. Eu fiz serviço social, trabalhei com serviço social e quando eu deixei o basquetebol, eu fiz uma pós-graduação em treinamento desportivo. E essa pós-graduação me deu a condição de trabalhar com educação física e com o basquete, que é esse projeto que a gente trabalha até hoje. E tudo isso dentro da escola. Por isso que eu falo que tudo se inicia na família, depois a escola. A escola é primordial. Nosso projeto, eu acredito que só dá certo porque é dentro de uma escola. Eu tenho a retaguarda há 25 anos da Escola Criarte, há 22 anos com a escolinha de basquete, com a parceria dos pais e principalmente os meus amigos que colaboram e me dão suporte para que eu possa trazer uma criança da escola pública e dar uma bolsa dentro da nossa escolinha de basquete. E isso só vem a me deixar feliz, porque falar com toda certeza que o basquete e o esporte e a escola têm que caminhar junto. O processo de formação, tanto de atleta como ser humano, ele é necessário ter esses dois pilares, né? A família e a escola, né, Suzete? Fazendo esse paralelo, ponderando a situação hoje, como que você analisa essa situação? Questão de estrutura familiar e questão da estrutura escolar para a formação desse atleta cidadão, desse atleta cidadão. É muito difícil. É muito difícil porque, infelizmente, a situação que a gente vive hoje em dia está cada vez se apegando mais nisso, porque as crianças hoje estão isoladas em casas, passaram por uma transição de uma aula presencial para uma aula online. Muitos conseguem acompanhar, muitos não. A escola pública tem muita dificuldade, isso há muitos anos, e muitas crianças não têm o acesso à internet. Então isso é muito complicado e eu acho que tudo isso veio acontecer para um novo normal, mas que tem que ser olhado com mais carinho para as escolas públicas, para as crianças que mais precisam chegar e ter um povo mais humano, mais igualitário nas necessidades, que é principalmente também a saúde, que aí entra um processo muito grande que envolve, que infelizmente o nosso povo está carente de tudo isso e precisa ter um olhar maior dos nossos comandantes lá em cima. Certo, bem observado. E Suzete, no tempo que você esteve em Bauru, sua primeira passagem,
Como que foi o processo até chegar à seleção brasileira? Como eu falo, minha carreira foi muito rápida e tudo isso aconteceu assim de uma maneira que eu acredito que eu fui e sou uma pessoa privilegiada, porque muito cedo eu cheguei à seleção brasileira. Eu cheguei em Bauru, comecei a participar de campeonatos que pouco acontecia quando eu estava em Penápolis e na minha categoria. Então foi um processo rápido, eu fui sendo vista e logo já fui chamada para um processo de transição na seleção brasileira. Uma pequena renovação que teve, eu já comecei a fazer parte. E aí fui deslanchando, aí o processo total que foi quando saiu de vez o pessoal que já estava lá mais tempo, pessoas que eu tive o privilégio de conviver com elas, foram mãezonas para mim, porque eu era chegando criança e elas já deixando um trabalho, um legado muito forte dentro do basquete feminino, que foi a geração Norminha, Delci, Nilza, Odila, Laís, Helena, Arilza, Elzinha. Então são tantas pessoas que estavam ali e me fortaleceram para que eu seguisse em frente e começasse a receber uma nova geração, que ali já viria jogadoras mais novas, com um apoio maior dentro do basquete feminino, uma visibilidade maior através da imprensa, que foi após um campeonato mundial em São Paulo, em 83. Aí logo após isso já começou a entrar a geração Paulo, Hortência, Vânia Teixeira, Cristina Punco, em memória, que foi uma grande companheira minha, que fez parte dessa transição junto comigo. E eu acho que isso não tem preço, foi muito rápido tudo na minha vida. Como sempre acontece, eu encontrei e encontro pessoas que me ajudaram muito. Eu acho que as portas se abriram, como meu pai falava em Penápolis. O cavalo passou selado, monta e vai embora. E eu sempre fui, eu aproveitei. Aí eu tive a condição de encontrar pessoas que me ajudaram a montar nesse cavalo. E eu estou até hoje e passando por esse processo de sempre estar inovando, encontrando as pessoas me ajudando e abrindo caminho para que a gente chegasse nesse nível que a gente chegou como pessoa e como profissional. Certo. E Suzete, você lembra qual foi o seu jogo de estreia pela seleção? Você ficou 3 anos antes de assumir a braçadeira, né, de ser capitão da seleção. Creio que essas pessoas que estavam lá quando você chegou te proporcionaram ter uma rápida adaptação na seleção, né? Como que foi esse início dos jogos ali, os primeiros adversários, as primeiras viagens, competições? Como que foi esse momento para você? Para mim, com a presença das veteranas, como a gente falava, foi mais confortável, porque elas me receberam como uma filha. E até há pouco tempo eu relembrei numa conversa com uma delas, que no primeiro Pan-Americano, em 75, no México, a camisa era tão grande para mim que elas costuraram a camisa para mim, para ficar bem, para mim poder jogar. Então a responsabilidade maior era delas. Então eu era menina, entre aspas, inconsequente, né? Tudo estava acontecendo, então a adaptação foi legal, porque elas me deram a retaguarda para chegar nisso. E me deram a experiência e a condição de que quando houve a transição, que eu recebi as meninas, nós recebemos as meninas na seleção, a geração mais nova, eu pudesse fazer isso com elas também. E porque quando o atleta passa a entender que o capitão de um time, ele é um elo entre o técnico e seus companheiros em quadra, passam a valorizar mais. Porque o capitão tem que ver e ter a maturidade para enxergar a equipe como um todo. Além de se jogar o seu basquete, tem que ajudar seus companheiros em quadra. Ser o elo entre o técnico numa mudança estratégica, de jogada, de ataque, uma mudança defensiva e poder passar dentro de quadra para os seus companheiros, porque o técnico tem que ficar fora. A parte dele é dentro dos treinamentos. Aí chega no jogo, ele fica mais longe. Então esse é o elo do capitão. Quando as pessoas tomam consciência de que o capitão tem essa importância dentro de quadra, passa a valorizar mais.
E eu me sinto muito honrada, tenho orgulho de ter sido capitã da seleção brasileira e da maioria dos times que eu passei pelo basquetebol até hoje. A seleção foi a primeira equipe que você liderou como capitã, ou você já tinha uma bagagem já? Eu já tinha uma bagagem vinda de Penápolis, depois aqui em Bauru, que eu joguei 14 anos aqui em Bauru. Aí depois, durante esse Mundial, em 83 em São Paulo, foi onde eu tive um convite para vivenciar uma nova história dentro do basquetebol, que era a entrada das empresas, as empresas patrocinadas, né? E eu tive o convite da Pirelli de Santo André para ir jogar. E eu fui viver essas experiências, porque eu já era formada, eu já tinha uma maturidade, eu já estava indo para 24 anos de idade, e eu precisava viver essa experiência. E eu fiquei 6 anos vivendo uma experiência fora de Bauru, mas minha casa sempre foi aqui. Meu marido ficou aqui, minha vida era aqui. Eu estava lá trabalhando. E eu passei 2 anos por Santo André, que foi assim, maravilhosos. E em seguida fui para Minercal, ajudar a formar a Minercal em Sorocaba. Passei 2 anos por Sorocaba. E aí fui encerrar minha carreira em Jundiaí, que era um sonho que a gente tinha. Um sonho do Padre Olívio, que era o comandante do Colégio Divino Salvador, que nas categorias de base era o nosso, assim, na boa, o nosso maior adversário. E ele sempre me falava que o sonho dele era me levar para Jundiaí, jogar no Colégio Divino Salvador. E foi uma alegria tão grande que eu até encerrei minha carreira no basquete lá, em Jundiaí. E foi assim, 6 anos fora de Bauru maravilhosos, que eu só tenho que agradecer, porque foi onde eu me fortaleci como pessoa, como profissional, e pude retornar a Bauru e fazer mais algumas outras coisas mais. Bacana. E Suzete, explica pra gente, tentar ver se a gente consegue ser mais palpável na questão do sentimento de um atleta no alto de um pódio escutando o hino nacional. O que isso representa? O que passa na cabeça do atleta ali, de uma capitã, de um líder de equipe, quando você está no alto de um pódio e você vai ser condecorado ali, você vai receber uma premiação de campeão e você escuta o teu hino fora do seu país? É uma emoção inigualável. Só sabe quem conseguiu vivenciar esse momento. Mas ali tudo eu vivi e sentindo em nome da minha equipe. Porque ninguém é feliz sozinho. Eu estou representando ali um país, mas a minha equipe, a equipe do Brasil. E eu estive por vários momentos e conseguia dividir isso com as minhas meninas, com as minhas companheiras, porque o esporte coletivo, todo mundo é importante. Um precisa do outro. Um destaca mais, outro menos, mas todos têm que dar a sua parcela de colaboração. Todos são importantes nisso. Desde o roupeiro até a 12ª jogadora, que de repente pode virar a 6ª jogadora dentro de quadra. Então, isso eu tenho como orgulho e é o que eu passo para os meus meninos hoje e sempre passei dentro de quadra. São momentos maravilhosos e eu procuro trazer para as crianças, porque todos os jogos dentro aqui da Escola Criarte que a gente traz, por onde eu passei, é o único lugar que a gente, antes da partida, a gente toca o hino nacional. Nós trabalhamos a bandinha da escola, que são com crianças, agora elas têm vindo participar com a gente tocando o hino nacional. Então isso é mais relevante ainda, porque são crianças. E o nosso futuro são as crianças. E a gente tenta fazer a nossa parcela, dando essa oportunidade para as crianças, investindo nelas como crianças e futuro ser humano, futuro cidadão. E Suzete, analisando hoje o cenário do basquete feminino, né, nós tivemos a LBF, que ela encerrou no momento que ela estava, né, por conta da pandemia, dessa adversidade, e está um cenário meio incerto, né, nessa questão. Eu vi que a Federação Paulista ela abriu as inscrições para o Campeonato Feminino também. Como que você olha o cenário do basquete feminino hoje, da seleção também? O cenário hoje é difícil para todos, porque todo mundo está no mesmo barco, com as mesmas dificuldades. Mas
O feminino já vem com um problema maior há algum tempo, pela falta de praticantes. Pela falta maior ainda, não é do praticante, é de pessoas preparadas, capacitadas para trabalhar com a base. Porque se a gente não revelar embaixo, não trabalhar embaixo, não chega em cima. E o feminino está passando por esse processo, que daqui a pouco vai o masculino. Porque é muito estrangeiro chegando no país, muitas estrangeiras, e deixaram de olhar para a criança. E tem que ter um olhar especial, tem que ter um trabalho na base para ir repondo as peças que vão faltando. Tem que trazer estrangeiro? Tem, mas não tanto como estão trazendo. Porque está tentando suprir a falta do trabalho que não está acontecendo aqui. Então eu acho que tinha que ter um olhar especial para as crianças. Não é um trabalho que faz de uma hora para outra, é um trabalho intenso. Isso eu vivo aqui o dia a dia na prática, mas se fizer com amor, com carinho, com dedicação, com paciência, colhe frutos. Colhe, e é o que está faltando para nós. Um trabalho intenso, principalmente nas escolas. É ali nas escolas que nós temos crianças que podem ser direcionadas para todas as modalidades esportivas, que é o professor de educação física, que é o professor que toda criança se achega mais. E é ele que pode ter a habilidade, ter o feeling, aquele olhar especial para encaminhar as crianças, mas não está tendo suporte. Então, eu acho que isso aí vai deixar triste muitas modalidades se não forem trabalhadas na base, e o Brasil vai se ressentir muito isso no futuro bem próximo ainda, já está se ressentindo. E Suzete, na sua visão, falta qualificação ou falta boa vontade? É unir o útil ao agradável, né? Os dois. Você vê que hoje em dia muita gente está deixando de ir para o lado da escola. Estão indo mais para o lado de academia, personal training. Então isso não é complicado, porque está um divisor de águas. Eu tenho muito contato com o pessoal da Unesp aqui em Bauru, procuro incentivá-los, trazê-los para fazer estágio na escola, abro as portas para vir observar o trabalho que a gente realiza aqui, mas você vê a tendência maior para os outros lados. A escola ninguém quer, porque falta uma retaguarda maior do poder, principalmente público, né, o Estado, investir nas escolas para trazer, despertar no aluno da educação física aquele sentimento de não, eu quero ir para a escola. É o que está faltando muito. É porque você na condição de profissional, você é uma pessoa influente. E a pessoa influente, ela tem esse poder de ser um agente transformador na sociedade, né? Então, acredito, pela sua perspectiva, faltam pessoas querendo ser esse agente, né? Faltam pessoas querendo estar dentro das escolas e enfrentar o desafio, porque quando você pega uma estrutura pronta, é menos difícil de adaptar, é menos difícil de trabalhar. Agora, o complicado é quando você não tem recurso e você tem que fazer aquilo acontecer, né, Suzete? Tem que se reinventar. E o professor educador físico é a pessoa mais forte para fazer isso. E você vê aqui no nosso trabalho, agora nessa pandemia, nós estamos fazendo um treinamento em casa para nossas crianças e abrimos também para todo o estado, o país. Tem muita gente do Brasil inteiro fazendo, seguindo, amigas master, crianças, mandam um vídeo para a gente e está sendo recebido. Mas quantos poderiam estar fazendo isso e não estão? E aproveitando também o momento de pôr a nossa casa em ordem, preparar a casa para receber essas crianças quando voltarem às aulas presenciais. Então a gente arruma uma redinha, arruma um carrinho, vai lá ver a bola que está precisando ser arrumada, lava as bolas, até eu falo, vou lavar minhas filhinhas, que são as minhas bolas. Então a gente está trabalhando o tempo todo e se reinventando, criando materiais, confeccionando materiais que facilite para aquele professor poder fazer. Nós temos aqui nossas tabelas de basquete, sem tabela, são os aros. Isso a gente faz com pneu, com coisas caseiras. E dá para fazer, é a criatividade. E o professor de educação física tem essa criatividade, que o esporte proporciona para a gente. Ninguém vira professor de educação física também de uma hora para outra. Tem que correr atrás. Bacana. Suzete, se você recebesse um convite para compor a diretoria da confederação ou algum cargo que fizesse parte desse processo de renovação também de um projeto,
Você aceitaria? Olha, eu procuro ajudar dentro das minhas capacidades, da minha limitação, da minha realidade, o que eu posso. Se chamarem, eu vou tentar ajudar do jeito que eu puder. Mas largar o meu trabalho aqui em Bauru eu não largo, porque é um trabalho de anos, um trabalho de base, um trabalho que deu certo e dá certo. E eu tenho até um sonho de a gente expandir mais para um lado de mais inclusão social, que a gente sabe que o momento está difícil para todo mundo, então isso só é feito com ajudas de empresas e tal. Mas é um sonho. Eu acho que sonhar é vida e de repente, acreditando, com fé, a gente possa realizar. Mas eu acho que a nossa parcela de colaboração nós estamos fazendo dentro da nossa realidade, dentro do que a gente pode fazer. Se puder ajudar de alguma maneira e nos chamarem, a gente está à disposição. Bacana. Pro bem do basquete brasileiro. Com certeza. Suzete, como que estão os projetos da Criarte? Como que vem sendo o trabalho? Você falou um pouco sobre esses treinos que vocês estão proporcionando, né? Para alunos que estão em suas casas nesse momento. Como que está esse planejamento? Como que a Criarte tem trabalhado nesse cenário nebuloso, que está as competições e tudo mais? Competição agora só estão acontecendo virtual. Inclusive, nós estamos preparando esse treinamento em casa para as crianças não ficarem ociosas, porque eles estão numa faixa etária que precisam gastar energia e com o isolamento eles perderam os amigos, convivência com amigos, com a escola, com atividade extra, com atividade esportiva e estão com a família. E isso causa um certo estresse para todo mundo, para o adulto, para a criança, para o animal. E então nós criamos esse projeto pensando nessas crianças. E abrimos, porque eu acho que quando a gente tem conhecimento, faz uma coisa bacana, a gente tem que abrir para os outros. Porque quanto mais gente fazendo, compartilhando, é melhor para todo mundo. E isso foi pensando nos nossos meninos e pensando também nos outros. Pô, porque tem muita gente, muita criança aí. De repente desperta o gosto nessa criança também, que só de ver, opa, também vou fazer, vou participar. Isso é legal. Agora, na próxima semana nós devemos já encerrar uma inscrição. Nós vamos, com a liga que a gente participa e com o aval da Federação Paulista de Basquete, nós vamos participar com alguns dos nossos meninos num campeonato virtual. Então, eu acho que isso é uma motivação a mais para as crianças continuarem treinando em casa, se exercitando, porque sai desse estresse, isolamento. Então, é o que a gente puder fazer, nós vamos fazer. E esse campeonato virtual vai ser assim, eu acho que chegou numa hora legal, uma hora boa para a molecada aí se mexer, se motivar e continuar se exercitando. Bacana. E, Suzete, quem foram alguns dos jogadores que passaram pela sua mão e que hoje estão em alguns times do basquete? A gente sempre trabalhou na base e sempre foi de 5 a 14 anos. Infelizmente, por não ter muitos lugares para as crianças praticarem o basquetebol, a gente começou a ver naquela criança que gosta, tem habilidade, a gente começou a abrir categorias. Tanto que hoje nós estamos no sub-16 já. E as crianças já estão pedindo para o ano que vem sub-17. Então, enquanto a gente aguentar, a gente tiver energia e tiver assim o apoio de amigos para nos ajudarem, nós vamos tentar segurar essas crianças, porque a gente sabe o quanto é importante o esporte pode ser na vida deles. E do que, de repente, não vamos ter a categoria 17, mas esses meninos vão para onde? E nós temos alguns meninos que se destacaram. Nós temos 2 meninos no São Paulo Futebol Clube, lá com basquete, 2 irmãos, Eduardo e Fernando Rapini. Temos o Paulão, que encaminhamos para a categoria de base de Franca. Temos um outro em Rio Claro que está se dando bem lá também, Felipe. E assim a gente vai ajudando. Outros que tiveram oportunidade de treinar em outras equipes, mas não montou no cavalo, né? O cavalo passou selado e não montaram, não levaram a sério. Então estão aí com a gente de novo. Quem sabe tem uma segunda, mas a segunda sempre é mais difícil, né? Tem que agarrar a primeira.
E estamos aí. A nossa preocupação não é tanto encaminhar, é sim na formação dessas crianças. Que o esporte transforma, então a gente pensa no futuro cidadão. Legal. Zé, para a gente finalizar, eu gostaria que você desse um recado para o nosso público sobre essa associação de esporte e educação. Pessoal, por experiência própria, eu posso falar de coração que o esporte e a educação têm que caminhar juntos. Eu aqui dentro da escola, eu tiro uma participação melhor das crianças na escola, cobrando através do basquete. Assim, aquela cobrança, entre aspas, mas mostrando o caminho da importância deles estudarem. E eu sinto meu exemplo, que eu só estou hoje aqui ensinando porque eu estudei. Se eu não tivesse estudado, eu não poderia ensiná-los. Então, eu acho que a gente que pode ser um exemplo para as crianças, a gente tem que explorar esse lado. E que dentro da Escola Criarte, a gente explora, a gente tenta mostrar que cada um é um. Aqui cada um é tratado como um, não como mais um. Então, os exemplos têm que mostrar o caminho para as crianças. Se eu não tivesse estudado, eu não estaria aqui hoje podendo ensinar o basquete, ensinar a educação física para as crianças. Então, estudem. O esporte é para pessoas inteligentes e a escola deixa você cada vez mais inteligente. Leiam que é importante. E escola, em primeiro plano, aí vem o esporte. Muito bacana. Galera, foi esse o bate-papo com essa fera aqui, Suzete Gobi. Muito obrigado pela participação. Sigam nossas redes sociais, vai aparecer aqui nosso Instagram, nosso Facebook, também da Escola Criarte, da Suzete. Entre em contato para você que quer colocar o seu filho para conhecer o esporte. Quem sabe ele tem uma desenvoltura para o basquete. Entre em contato, né, Suzete? Está à disposição, vai aparecer aqui também. E obrigado pela atenção. Seja muito bem-vindo. Suzete, obrigado. Eu que agradeço a vocês por poder falar das nossas coisas, principalmente das coisas boas que a gente passa. Enfrentamos coisas difíceis, mas as boas superam quando é feito com muito amor. É isso aí, galera. Até mais.